Bem-vindos a mais um podcast do Além do Script. Hoje nós temos aqui um jovem, Brian. E hoje nós vamos falar o tema do nosso podcast hoje aqui é o conflito das gerações. Nós temos o Brian aqui, um menino jovem, um jovem cristão, e trouxemos ele aqui hoje porque a gente está sempre em grupos discutindo, né, o que vai ser das gerações futuras e tal. E é difícil, às vezes, a gente entender uma geração a outra. Eles nos entender e a gente entender. Então, hoje está aqui o Brian para esclarecer um pouco e trazer, né, encurtar essa ponte que existe, né, entre uma geração e outra. Brian, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. E, Brian, primeira coisa, quantos anos você tem? Tenho 21 anos, 2004. 2004. Essa é a chamada geração Z. Geração Z. Isso, que legal. Então, eu gostaria também de agradecer até aqui a todas as pessoas que têm nos acompanhado, têm nos assistido. E também gostaria de pedir que quem gosta, compartilha, comenta, né? E clica lá no sininho, né? Se inscreva no canal, que você vai ser sempre avisado de novos podcasts. E assim esperamos que nós possamos, né, trazer assuntos relevantes para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado. Brian, você, um jovem cristão, né? Já conheço você, teu irmão, toda a família. Seja bem-vindo aqui, como eu disse. Muito obrigado. E espero que a gente possa aqui tocar em assuntos, né, relevantes. Vamos lá. Para que as pessoas que estão nos assistindo, né, possam entender, como eu disse, né, o conflito das gerações. O conflito das nossas gerações, a ponte que muitas vezes existe entre nós, né, pessoas que não se entendem e por aí vai. O nome diz tudo, conflito das gerações, né? Fala para mim, Brian, o que você na escola está estudando? No momento eu tô trabalhando. Tá trabalhando. E você faz o que, Brian? Eu trabalho como assistente, tem que traduzir tudo do inglês para o português, mas é um assistente médico. Eu trabalho ajudando uma doutora lá da igreja também, que trabalha na área de coluna e tudo mais, trabalha com dor. E tô trabalhando com ela faz quase 2 anos. Eu já aprendi bastante conhecimento dessa área. Então, é bem interessante, né? Trabalhar com Você tá sentindo assim que é uma área que você quer seguir em frente? É uma carreira que você vê lá no futuro? A área de medicina ela é muito estressante, né? Mas eu acho Imagino. que vão ter várias coisas na vida que são estressantes, mas a área da medicina, principalmente quando a galera tá com dor, quando uma pessoa tá com dor, ela tá de mau humor, ela não quer falar com você, tudo que você faz a culpa é sua, e a gente lida com esse tipo de pessoa. Por essas ocasiões, né, eu aprendi muito, mas não é algo que eu quero seguir pro resto da minha vida, trabalhar no ramo de medicina, porque o médico em si, ele tem que abrir mão da saúde dele para te dar saúde, entendeu? Eu não sei se isso é egoísmo ou não, mas eu pretendo ter minha saúde. Então... Tá certinho. Eu acredito que se você tem saúde, se você vive bem, você pode passar isso adiante. Não, exato. Você pode ajudar as tem pessoas como. de outra forma, não precisa Exatamente. Brian, nós vivemos num tempo onde a verdade ofende, né? O amor é descartável, o homem esqueceu quem ele deve ser, né? Com isso, né, hoje nós vamos falar de fé, masculinidade, propósito, tudo que o mundo tenta calar hoje, né? Porque hoje o politicamente correto ele está, né, reinando sobre todas as conversas. Você não pode falar isso, você tem que prestar atenção no que fala, e muitas vezes dá, né, problemas grandes para todo mundo. Então, você é um jovem que foi criado sob os princípios da Bíblia, né? Amém. Você pretende formar família? Conta aí. Cara, eu acho que esse é o objetivo final de todo homem, é formar uma família, né? Eu acho que isso é algo que te transforma em homem. Eu acho que até você ter uma família e de fato experienciar, tomar conta de pessoas que não sejam você, né? Abrir mão desse egoísmo imaturo. Eu acho que esse é o momento em que você se torna homem, né? O homem, quando ele se casa com a mulher, ele para de viver 100% pra ele e começa a viver 50% pra ele e 50% pra mulher. O casal se torna um só. Se torna um só, no sentido de igualdade. Agora, quando o homem casa com uma mulher e tem filhos com uma mulher, ele passa a viver 100% pra família. 50% pra mulher e 50% pros filhos, se você quiser colocar assim. E esse é o nível de maturidade que
não tem como atingir se você não casar, não ter uma família, não tiver essa experiência. E, né, não acho que é fraqueza reconhecer que sou imaturo nessa parte da vida ainda, mas esse é um processo que eu acho que todos nós devíamos passar, né? Então você sonha ter família, formar Demais. uma família 8 e... filhos, sério. 8 filhos? É. Não, tá certo, tem que povoar. Vou voar a terra, tio. Bom, como eu disse antes, né, a gente está numa geração onde tudo ofende, né? Eu acho que a gente pode até dizer que nós vivemos na geração mais ofendida da história, né? Então, quando é que, na tua opinião, quando é que ser vítima da sociedade virou um status social? Vamos lá, essa pergunta é muito boa já. Eu não acho que ser vítima se tornou um status social, por assim dizer. Eu acho que ser vítima é uma consequência de vários comportamentos que foram introduzidos na sociedade. Então, olhando no cenário mundial, a gente vê um cenário, mas olhando, eu acho que especificamente para quem mora nos Estados Unidos e quem mora no Brasil, existe muito esse cenário de vítima. Por exemplo, se você for para os lugares, para os Emirados Árabes, você talvez não veja tanto isso, mas em qualquer país mais aberto à cultura pop, você vê esse tipo de visão de vítima. O que nada mais é de pessoas que não conseguem lidar com a realidade. Pessoas que, ao serem colocadas contra uma difícil decisão, uma difícil realidade, elas tendem a racionalizar nos sentimentos dela e colocar a culpa disso em fatores externos, em fatores que não sejam dela. Por exemplo, outras pessoas, vou dar um exemplo aqui muito... eu não sou rico, eu não sou bem-sucedido porque o sistema é injusto e só os ricos dominam o mundo. Ou seja, esse fator de nunca reconhecer a culpa, ele impede o crescimento. Porque se a culpa é sempre do branco, se é sempre dos bilionários, se é sempre do rico, se é sempre dos direitos, se é sempre dos de esquerda, a culpa nunca é sua. Se a culpa nunca é sua, você nunca vai mudar, você nunca vai melhorar. Entendeu? Então, essa é a realidade que a gente vive. Agora, eu acho que a segunda parte da pergunta era como ou quando isso começou a acontecer. Desde quando? Isso. Desde quando isso começou a acontecer. Eu acho que o mundo sempre teve um pouco disso. Eu acho que tem se escalado nos últimos anos com a incrementação do alcance mundial. Antigamente, não sei se você... Acho que você pegou a época de carta. Você tem que mandar carta, pô. Claro. Pô, mozão, tá namorando, tem que escrever carta, e demora pra chegar. Pra família, pra menina que você tá interessado e vice-versa. Antigamente, a comunicação, ela era bem difícil. Não era algo tão fácil quanto a gente tem hoje. E eu acho que quanto maior a comunicação que o mundo tem, mais acesso você vai ter a coisas boas e a coisas ruins. O problema é que a natureza do humano é o quê? Procurar pelas coisas que não são boas. Procurar pelas coisas que, né, vão te dar prazer momentâneo. Mas eu acho que isso começou na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde teve um grande avanço na tecnologia, onde pela primeira vez o mundo conseguiu se comunicar. Você mandava, na Primeira Guerra Mundial, você mandava mensagens codificadas. Já na Segunda Guerra Mundial, você ainda assim mandava mensagem codificada, mas você podia, em um segundo, contatar outro lado do mundo, falar com outro lado do mundo. E a partir disso, né, os rádios e televisões e novelas e jornais foram impostos na sociedade como uma manobra política. Porque, cara, eu quero ganhar soldados para lutar contra a Inglaterra ou a Alemanha. Qual o jeito melhor do que falar com o povo todo e convencer o povo todo? Porque antes não havia essa narrativa, esse tipo de poder total do governo. Antigamente, eu acho que o ser humano era mais pensante. Cada família pensava por si só, tinha diferenças de opinião. Mas através das primeiras guerras mundiais, existiu a necessidade do governo impor um pensamento na nação inteira. Eu acho que isso foi feito através das mídias. E essa mentalidade de vítima tem sido imposta também através das grandes mídias. Eu diria que começou... E você acha que Hollywood e a mídia em geral, eles estão moldando valores e programando as nossas mentes? Isso aí, com certeza, cara. Se eu tivesse que falar pra você o tanto de filme... A minha geração Z, a gente assiste bastante coisa, né? Só que a maioria das pessoas assiste sem filtro. É muito engraçado que Hollywood é o centro de tudo isso, né? Se você for parar pra pensar, qual que é o país que mais manda mídias pra fora do mundo? Estados Unidos.
Os Estados Unidos têm o domínio da mídia mundial. Tudo que acontece aqui nos Estados Unidos, os outros países querem copiar ou têm como referência. Agora, também aqui nos Estados Unidos, não era visto no passado gays em televisão, não era algo normal, era mais um tabu. Assim como muitas coisas que, né, acontecem hoje eram tabus no passado também. Mas com o decorrer do tempo, cara, você vê, é assim que eles funcionam. Eles desensibilizam as pessoas gradualmente. Nunca vai ser um ataque, toma aí. Tudo sutil. Todos os filmes vão ter gays agora, toma aí. Não. Começou com um filme tendo a cada 2 anos, depois 2, 3, 4, 5 filmes, e séries e vice-versa, e livros e novelas e tudo, sempre colocando uma narrativa que favorecesse alguma agenda, né? O quesito das agendas. E tem um verso da Bíblia que eu sei em inglês, em português eu acho que deve ser alguma coisa assim. Através de contemplar você será mudado, né? Através da contemplação você é moldado. E você pode achar que não, mas se você tá vendo filmes onde eles têm uma narrativa, ou séries onde eles têm uma narrativa, e você vê essa narrativa sendo repetida em todos os lugares, Ela passa a ser comum. ela passa a ser comum. É verdade. Cara, infelizmente pra mim, ver uma pessoa gay ou ver coisas que a Bíblia condena se tornou extremamente normal, até nos meus olhos, né? E talvez eu imagino que até para alguma das suas gerações, não normal no sentido de que eu concorde, mas no normal de, tá ali, entendeu? É mais uma coisa dessa. E é claro que a gente tem que ter respeito, né, por todos. Eu tenho muitos amigos que são homossexuais, mas eu tô falando da narrativa partindo de uma... Sendo imposta, né? Sendo Tá imposta. Sendo imposta em cima de todos, entendeu? E você acha que os ditadores, eles entenderam que quando você controla as emoções das pessoas, você controla as ideias delas? Com certeza. Eu não acho que isso aí foi uma ideia que veio só do pensamento humano. Eu acho que isso aí teve uma intervenção de espíritos ou até mesmo do próprio Satanás. Eu acredito que existem muitas ciências no mundo que vieram por conta, né, dos anjos caídos. Mas, de fato, a gente viu, como eu falei, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a Itália com Mussolini, Hitler na Alemanha, Stalin na Rússia, todas essas pessoas, como é que eles chegaram no poder tão rápido? Como é que eles tiveram uma concordância da nação tão rápida? Cara, isso era inexistente antes. Então eles tiveram que trabalhar muito, desenvolver muita tecnologia que alcançasse a grande massa. E através, cara, se todo dia você escuta que a Alemanha tá fazendo atrocidades com o mundo, você logo vai pensar que... Você vai odiar a Alemanha. Você vai odiar a Alemanha. Uhum. E a mesma coisa pro seu próprio país, entendeu? Se você todo dia escuta que os ricos mandam no mundo e que nós somos a minoria, que nós somos oprimidos, você vai pensar que você é oprimido, que você é minoria, mesmo que isso não seja verdade. A repetição, ela traz uma afirmação no seu cérebro. O seu cérebro, conforme a repetição vai acontecendo, ele vai parando de discernir o que é verdade e o que não é verdade. A mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando verdade. Ela é uma verdade. Ela é uma verdade. Isso é utilizado muito em psicologia, truques de psicologia para a pessoa começar a vencer um trauma, entendeu? Ela fica repetindo que uma coisa não aconteceu, até o cérebro dela entender que não aconteceu. E, cara, isso foi descoberto e foi utilizado e hoje em dia já tá no nível muito aprimorado, entendeu? Tanto que muitas pessoas, nós somos cheios de opiniões que nós não sabemos de onde vieram. Nós só pensamos. Mas se nós somos questionados um pouquinho a mais do porquê a gente pensa desse jeito, a gente não vai saber responder. Porque chegamos nesse nível. Você ouviu tantas vezes... Tantas vezes, você só concorda. Eu tô fora do sistema educacional há muitos anos. E aí eu queria saber de você... Pegou a parte boa. Eu queria saber de você o que você acha da educação hoje. Né? Você teve parte da tua educação no Brasil e boa parte aqui. Uhum. A educação virou uma ideologia? Com certeza. Então, o sistema educacional que a gente conhece hoje, ele vem lá de trás com John D. Rockefeller, que foi, por razões místicas, ele foi um cara que se envolvia com óleo, se envolvia com combustível. Por que um cara que se envolvia com combustível, ele... Aí, ó, John D. Rockefeller. Esse rapaz aí é responsável pelo sistema de educação que a gente tem no mundo hoje. Ele era um cara que não tinha nada a ver com educação e ele começou a investir pesado. Se a gente for converter na moeda de hoje, ele investiu trilhões no sistema de educação. Por quê?
A educação que ele colocou foi uma educação extremamente forte para criar trabalhadores. Ok? Ele vivia na época da industrialização, Uhum. onde o povo americano não sabia e não tinha condições mentais de entender uma industrialização e de trabalhar para uma pessoa assim a vida inteira. E a partir desse momento que o John D. Rockefeller começou a injetar dinheiro Sistema. no quesito escolar, no sistema escolar, as pessoas começaram a virar trabalhadoras. Você entrava para a escola e você saía de lá um trabalhador. Você saía de lá com a ideia de que trabalhar para alguém a sua vida inteira e ganhar o seu salarinho era de boa. E isso a gente vê até hoje. Se você for comparar, Dudu, acho que dá para você puxar aí. Puxa escolas comparando com prisões. Se você for parar para olhar uma escola e ver a comparação que as escolas têm com prisões, ou que a escola que o John D. Rockefeller colocou lá atrás, mais de 100 anos atrás, você compara isso com hoje em dia, não mudou nada. A gente vive no mesmo sistema educacional do que naquela época. Então eu te pergunto, será que algo que foi criado há tanto tempo atrás, olha aí a comparação entre uma escola e Cafeteria de uma uma prisão, escola e de uma prisão igual. é a mesma coisa. O John D. Rockefeller, ele até fala que ele utilizou das prisões do país como uma, uma Inspiração. uma inspiração para criar o sistema escolar, porque ele via que a prisão, ela tinha uma capacidade muito grande de retenção de pessoas e de trabalhar uma ideia. Então, tanto que as prisões, elas eram mais focadas em trabalhar na ideia de alguém no passado do que somente prender. Hoje em dia a prisão é muito, joga um criminoso lá e tá lá ao final da vida dele. Antigamente tinha todo um trabalho social De recuperação. de recuperação. Hoje a gente perdeu, parece que um pouco isso, mas na época não. Então ele pegou isso, essa mudança social que eles tinham no criminoso e pegou o mesmo sistema e aplicou no mundo que a gente trabalha, que a gente vive hoje em dia. Então, eu não tenho problema com a escola no quesito de que se você quer ser um advogado ou que se você quer seguir uma área escolar, você tem que ir para a escola. Isso é fato, isso é necessário. Só acho que ela está extremamente ultrapassada e eu acho que os valores das escolas têm se mudado muito nesses últimos anos, principalmente falando. E outra pergunta também já relacionada a esse mesmo tema da escola, né? Por que ensinar a Bíblia na escola é proibido, mas ensinar ideologia para ideologia de gênero para criança é um progresso? Por que eles consideram isso um progresso e você falar de Deus? Porque recentemente eu digo alguns anos já tem isso, que tiraram, não pode falar em Deus. Antigamente aqui, né, a Bíblia você colocava a mão, Tinha uma Bíblia em juramento, toda a tudo. classe. E acabou com tudo isso. Então, Uhum. isso é regresso. Mas falar de ideologia de gênero para uma criança que ainda está em formação do seu caráter e etc., isso é progresso. Fala para mim sobre a partir do teu ponto de vista, o que você acha disso? Como que isso pode ser aceitável? Perfeito. Então, eu acho que não é aceitável, tá? Mas eu acho que isso, assim como as massas pensam, né? Hoje em dia não tem esse problema com o que se é passado na escola, porque se é posto como algo legal, como algo que seja do progresso. Mas quando você para entender que a tão suposta eh, o lado da liberdade, né, que provavelmente seriam as pessoas mais de esquerda, mais progressivas, mais progressistas, elas pregam tanto por essa liberdade de expressão, liberdade de, né, gênero, de... Mas elas acabam banindo o que elas não querem. Elas baniram a Bíblia, baniram os Dez Mandamentos, baniram muitas outras coisas, em troco da fala de que liberdade é o que importa. Então você vê aí uma contradição, uma hipocrisia. Eh, Agora, isso também é algo que muitas pessoas não sabem. Eu sei que aqui em Nova York tiveram vários professores que eles chamam de drag queen, que são homens que se vestem de mulher, passam várias maquiagens e dançam semi-nus na sala de aula, né? Muitos pais não sabiam disso, porque meio que as políticas passadas foram meio que debaixo do tapete. Então você acaba que você não sabia que o seu filho estava tendo aula com um professor que estava ali, né, sem blusa, todo cheio de maquiagem. Então isso é um ponto que vale a pena lembrar. Muitas pessoas não sabiam disso. Como isso aconteceu, né? Eu acho que para esses pontos que a gente está falando, você tem que ter o entendimento de que existe uma agenda, existe uma força que governa tudo, tá? A partir do momento que você ataca a criança, você ataca uma próxima geração, ok? Isso não começou agora. Isso A começou instituição familiar, né? Isso começou com a minha geração, começou com a geração dele. Todo o sistema educacional, ele monopolizou o gerenciamento e o crescimento de uma nova educação.
Isso foi um ponto muito chave do sistema educacional. Porque agora a educação ela não vai mais de família por família. Antes, a mulher ela tinha muito esse cargo de ensinar o filho, né? O pai ele tinha que sair para o trabalho, ou trabalhar na lavoura, no campo, e a mãe ficava educando o filho, baseado nos valores que ela pensava, Recebeu, certo? Então, você tinha uma independência na educação. Hoje em dia, todas as crianças estão, de maneira ali, meio que sem opção, escravas a um sistema que vai ensinar eles o que o sistema quer ensinar. Agora, cada ano, os livros vão sendo atualizados, e cada ano você vai tendo gerações que mais e mais se afastam daquilo que Deus prega, daquilo que a Bíblia fala, e eu não acho que isso é uma coincidência. Eu não acho que um ataque na geração, um ataque no núcleo familiar, um ataque no cristianismo nas escolas seja uma coincidência. Não. De fato. E o governo fala tanto em liberdade de pensamento, né? Porque isso aí é pauta, é agenda de todos os governos. Mas, na realidade, só existe uma opinião certa, né? Para eles, se você... ele está falando ali, né? Liberdade de expressão e em nome da democracia, tudo em nome da democracia, tudo em nome da liberdade de expressão, mas, na realidade, só existe uma. Só existe a liberdade que favorecem eles, né? Exato. E quando um menino de 15 anos, ele cita Karl Marx, né? Mas ele nunca ouviu falar de provérbios. Eu até vi na televisão esses tempos atrás, aí, num desses shows aí, eu esqueci qual que é. Assim, fizeram perguntas básicas, simples, né? Quem matou Golias? Ainda deram lá alternativas, né? Davi, Sansão, o outro lá, o Davi, Sansão. E a criança ainda errou? Não é criança, não. Adulto. Ô, louco. A pessoa preferiu passar. Não, pula essa aí porque eu não sei. Então, tudo que é coisas que a gente, né, chega até... Para um cristão, você chega até a achar que é normal, fácil. Mas o que é difícil é porque você não sabe, né? Se torna fácil a partir do momento que você sabe. Mas um menino de 15 anos, eu vejo aí e Karl Marx e começa a falar aí desses ativistas, né, do passado, mas nunca ouviu falar de provérbio. Assim, tá certo isso? Tem alguma coisa de errado com isso? Pronto. E também pergunto, será que tomou esse rumo porque os pais ficaram tão ocupados e deixaram de participar da vida escolar dos filhos? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Boa pergunta. Acho que tem 3 respostas, na verdade, para essa pergunta. Vamos pegar do núcleo familiar primeiro. Através da Revolução Industrial, o homem ele era o único trabalhador do lar, né? E a mulher ficava encarregada de criar a criança, né? E naquela época, os valores bíblicos ele eram algo que era comum, entendeu? Você encontrar uma pessoa que era não praticante do cristianismo era algo surpreendente, entendeu? Principalmente nos países religiosos, mais como o Brasil, como na Europa, como nos Estados Unidos. E, cara, como assim você não acredita em Jesus Cristo? Então, tudo começou com a Revolução Industrial e o feminismo, eu acho que a gente vai tocar nesse assunto um pouquinho mais na frente, mas o feminismo contribuiu bastante para isso, destruindo o núcleo familiar. Agora, como é que uma criança sabe sobre Karl Marx e não sabe sobre o livro de Provérbios, ou mais especificamente a Bíblia? Eu acho que a Bíblia ela teve toda essa lavagem cerebral da transformação do que era a Bíblia, do que ela está agora. A Bíblia ela é vista como, na geração atual, ela é vista como um livro obsoleto que foi modificado, que é utilizado para conquista de poder. Então a Bíblia ela é vista... Um livro atrasado, né? É um livro atrasado. É visto como... Pessoas que leem a Bíblia são vistas como pessoas que não pensam. Pessoas que são levadas como uma manada, entendeu? Mas a Bíblia diz que nós somos ovelhas e devemos seguir um pastor, né? Só que eles traduziram essa ideia, né, e corromperam essa ideia de guiar um pastor. Agora, é muito interessante que o Karl Marx, ele é tipo... Toda vez que eles falam do Karl Marx, eles falam como se ele fosse, sei lá, o Batman. É um filósofo, revolucionário, rico, doador, e tem um resumê aqui nos Estados Unidos, eles chamam... Como que é falar um resumê? Um currículo grande, né? O Karl Marx, ele é o... Mas, na real, cara, a ideia dele do comunismo, que é a ideia mais famosa dele, é uma ideia que é até bonita. É até bonita que todos vivam em igualdade, que todos tenham essa
a mesma oportunidade, o mesmo tratamento social, mas infelizmente a gente vive num mundo que isso não é viável. Isso seria uma utopia, seria algo que não acontece por causa da nossa natureza humana. Eu acho que o céu vai ser um pouco parecido com isso no sentido de igualdade, mas é muito errado querer trazer essa realidade e esse mundo de ilusões para o mundo atual e tentar Uhum. transformar isso num governo. Tanto que eu acho que o fascismo ele começou como um anticomunismo. Então você vê os dois lados hoje, né? Os de esquerda chamam os de direita de fascistas, né? Porque são pessoas ditadoras que não gostam do comunismo e os comunistas eh, ali, infelizmente, já controlam as mídias e controlam a narrativa as grandes mídias são de esquerda. Não são todas comunistas, mas são de esquerda. Isso vai favorecer muito com que uma criança aprenda sobre Karl Marx e não sobre a Bíblia. Uhum. Mas eu não acho que é certo, e eu acho que muita gente que fala sobre Karl Marx não sabe da história do Karl Marx, não sabe que ele se prostituía, que ele roubava dinheiro, que ele era cheio de dinheiro, na verdade. O Karl Marx que defende igualdade para Milionário, todos. né? O cara era milionário, irmão. O cara era A milionário. mesma coisa pode se dizer a respeito do Che Guevara. Che Guevara. Né? Tem gente que acha que ele é um herói. Prega uma coisa e vive outra. E o cara era um assassino, né? E tal. Bom, tem um ditado, né? Que Gramsci, na realidade, que dizia, né? Conquiste a cultura né, de uma nação Hum, e o poder vai vir de brinde. Né? hum. E isso é atual hoje e sempre vai ser. Olha aí os Estados Unidos. Uma coisa, você. Conquistou a cultura do mundo todo. E está sendo transformado, né? Porque aqui dentro dos Estados Unidos, eu há cultura antiga. 35 anos aqui estou vendo uma transformação assim assustadora. Se você compara do seu tempo Assustador. com agora, quais são algumas coisas que você vê? Eu acho interessante isso. Não, assim, o que a gente vê hoje, né, com relação a essa leniência que tem, né, com relação à família, né, porque quando eu vi que tiraram, né, não podia se falar mais em nome de Deus nas escolas, Uhum. tiraram, né, tudo que se referia a Deus em todos os ambientes federais, estaduais, né, de governo, tiraram tudo isso. Eu não imaginava que esse país pudesse chegar a esse ponto, entendeu? Então, quer dizer, tudo para ser, chega a ser assim, eu abro mão daquilo que eu acredito só para acomodar você. Mas só que em troca, a verdade não é a mesma. Uhum. Entendeu? Porque você vê tudo isso que está acontecendo, outras culturas que vêm aqui e não se assimilam, não aceitam o jeito americano de ser, de viver, Uhum. entendeu? As pessoas vêm de um país que está totalmente degradado lá e ela chega aqui, ela quer viver da mesma forma que ela vivia lá. Ela não aceita a forma, entendeu? Vem de lá para cá, vem de um lugar ruim para transformar um lugar bom em ruim. Uma mentalidade ruim. Então, eu tenho visto bastante isso aí, essa transformação. E essa destruição de uma cultura. Né? Porque o americano, anos atrás, era uma pessoa assim, totalmente. Chegava a ser até inocente, até. Pureza, trabalho. Porque ele confiava em você. Uhum. Entendeu? Se você questionasse alguma coisa, mas como assim? Se você está falando, eu acredito. Uhum. Então, você não tinha que se provar para ele, porque você falou, só que hoje isso mudou. A palavra de um homem não vale nada. Não vale. Não vale nada. Né? Verdade. Então, assim, é muito difícil. Essa transformação. Eu queria tocar um pouquinho nesse ponto aí, antes da gente mover para o próximo tópico. Domine a cultura e você terá o poder, né? O poder vem de brinde, O poder vem de brinde. Isso é muito verdade, a gente consegue ver isso. Eu acho que o país que eu vou citar vai ser a Inglaterra. A gente vê um crescimento muito grande das pessoas muçulmanas lá, dos indianos que estão se mudando para a Inglaterra, né? E eu tenho um amigo, doutor, que trabalhou comigo, que ele veio lá da Inglaterra fazer um estágio no nosso hospital. E ele disse que lá, se você fala de Deus, na rua, de Deus, o Deus cristão, ou se você não fala em árabe, por exemplo,
ou em hindu, você perde dinheiro. Tem políticas que desfavorecem. Se o seu cardápio não está traduzido para árabe, não está traduzido para hindu, você pode ser acusado e preso por estar fazendo uma discriminação social. Né? Então você vê pessoas que vêm para outro país, Pede tolerância, são não intolerantes. aprendem a língua, trazem toda a cultura deles. Cara, vamos lá, se o muçulmano tem 3 mulheres e os caras estão tendo 2 filhos com cada mulher, e a pessoa branca, inglesa, tem uma mulher e não tá tendo filho, tá tendo um filho, ao decorrer do tempo, qual vai ser A o balança balanço das coisas? vai pesar pro lado A deles. cultura vai subir muito mais. Mas é isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo aqui. Os Estados Unidos, ele é um pouco diferente, porque a gente tem muitas culturas. Muitas culturas. Tem cultura hispana, tem cultura muçulmana, tem a cultura dos países da África, enfim. Mas eu acho que a gente tem que lutar por essa preservação de cultura em todos os países. Ah, mas você é brasileiro, você veio... Eu sei, cara, mas eu tenho que me submeter à cultura desse país. Eu não tô aqui... Não é melhor estar aqui do que estar no Brasil? É melhor. Então eu tenho que me submeter à cultura. Se nós estamos aqui é porque achamos que é melhor, né? Exatamente, não vice-versa. Eu não vou chegar aqui... Existe um estudo que mostra que desde 1972 as taxas de casamento dos Estados Unidos têm caído drasticamente, né? Qual a principal razão para isso que você acha? O que você acha que está por trás disso? Bom, sua são opinião. várias ideologias agora. Acho que eu vou tocar um pouquinho no feminismo. Dudu, produção, coloca aquela mulher lá que eu mandei pra você. Galera, essa aí é Betty Friedan. Ela foi uma das mulheres que... O feminismo, ele é conhecido por ter 3 levas, tá? A primeira leva foi aquele, eu acho que vocês podem ter escutado, de um grupo de costureiras que parou de trabalhar em revolta, como algo social. Elas queriam o direito de votar, queriam ser tratadas mais como seres humanos. A primeira leva de feminismo, ela foi uma leva necessária. Agora, a partir da segunda, que começou com essa senhorinha aí, ó, cara de simpática, já veste já tá até de vermelho. A segunda leva do comunismo já começou a trazer algumas coisas que não foram boas para a sociedade. Por exemplo, de que a mulher agora ela tem que trabalhar assim como o homem. Cara, se você tem... Vamos lá. Vamos pegar... Vamos só colocar um número imaginativo aqui, tá? Vamos dizer que tenham 50 homens trabalhando no mundo todo. Só colocando um número aqui. E agora você traz mais 50 mulheres para trabalhar, o que acontece? Cara, vai ter muito dinheiro e as coisas vão subir de preço. Correto? A partir do momento que você trouxe as mulheres para trabalharem, você causou uma inflação no mercado. Essa inflação agora proíbe que só o homem trabalhe. Porque agora, manter uma casa que antes era mantida por um homem só, agora precisa de um homem e de uma mulher. Então esse aí foi o primeiro ponto, tá? Por que isso afetou no casamento? Porque a partir do momento em que o homem e a mulher focam em carreira, a prioridade para de ser o casa e começa a virar o trabalho. Para de ser o seu núcleo familiar e começa a virar a sua carreira. Então teve uma mudança no núcleo, ok? O homem, ele sempre trabalhou. Ele sempre foi aquele cara que O provedor. Provedor. E a mulher, feliz com isso, seguia essa lei e criava-se o ciclo familiar. Agora você tem mulheres que trabalham e homens que trabalham. Os dois chegam estressados do trabalho. Os dois têm diferentes opiniões e diferentes ciclos sociais. Porque agora a mulher tá saindo com muitas outras pessoas e o cara tá saindo com muitas outras pessoas. E a criança? Tá na escola. A próxima geração já está sendo educada por outro tipo de pessoa. Então, isso foi um ponto. A partir do momento que as mulheres trabalham, elas começam a se dedicar na carreira, e teve muito essa ideia, foi muito trabalhada, porque eles falavam que a mulher ganhava menos. Cara, vamos pensar, se a mulher ganhasse menos, todo mundo ia contratar a mulher. Você tá pagando menos para contratar uma mulher, irmão. Ela vai trabalhar, entendeu? Então todo mundo contrataria a mulher. Eu acho que aconteceu, mas hoje em dia eu não acho que acontece mais. Mas por essa narrativa de que a mulher ela tinha que se super exceder no mercado, a mulher começou a ser muito focada em carreira, muito focada em ser uma boss girl, em ser uma pessoa que tem liberdade financeira e consegue fazer. Agora tem um outro estudo que eu acho que foi feito pela Universidade de Oxford até, que diz que quanto mais bem-sucedida a mulher é, menos chance de casar ela vai ter. Porque, vamos pensar, Valdir. Ela intimida o homem. Volta lá. Quantos anos você tinha quando você se casou? Tinha 24, 25. 24, 25. Nessa época que você se casou, você já tava... 26. Você já tava bem financeiramente, você já tava... Tava trabalhando. Tava trabalhando ainda, construindo a sua... Beleza. Agora, pega esse contexto, né? Eu acho que é uma época boa pra se casar, nos 26 anos.
E você tá indo, conhecendo uma mulher, e a mulher é milionária, totalmente focada no trabalho dela, totalmente focada em contextos ali de trabalho, e você tá ganhando ali, vamos dizer, os seus 4 mil por mês. Ok? Vamos só colocar no contexto geral. Isso, primeiramente, que o homem, como o Valdir falou, ele vai se sentir intimidado, e isso, cara, não tem como mudar. O homem, ele gosta de ser o provedor, entendeu? É quase que no DNA do homem ser o provedor. É um instinto natural, É né? um instinto natural. Você coloca uma mulher que ganha mais que você já vai intimidar muitos homens. Ah, então é errado a mulher fazer muito dinheiro. Não, vírgula. É errado a mulher fazer muito dinheiro quando ela perde foco total na família. O homem também. É errado fazer muito dinheiro quando ele perde o foco total na família. Só que, estatisticamente, é comprovado que quanto mais bem-sucedido, quanto mais dinheiro a mulher ganha, menos ela vai ter uma vida familiar boa. Porque os focos dela vão ser outro. É, não é uma qualidade boa para se ter num relacionamento duas pessoas que são extremamente focadas em business, até porque demandam um certo nível de testosterona. Não sei se você já viu o estudo que mostra a diferença entre homens e mulheres no quesito de business. O homem, ele é, por causa de como o cérebro dele é feito e da testosterona e de muitos outros hormônios, o homem, ele aguenta muito mais estresse, ele tem decisões mais lógicas, racionais e rápidas. A mulher, se ela quiser se dar bem numa carreira e num business, ela vai ter que moldar o cérebro dela para chegar nesse patamar que os homens já têm naturalmente. É, quando isso acontece, cara, a mulher vai ser totalmente diferente do que uma mulher deveria ser, entendeu? Ela vai ter muitos traços que ela não deveria ter. Isso não é comprovado pelo que eu tô falando, mas é um fato. Você pode dar um Google aí, fazer o fact check. Mas quanto mais bem-sucedida a mulher menos ela se casa. E hoje, no mundo que a gente foca em carreiras, que as mulheres focam em carreira, eu acho que esse é um fator muito grande, porque ela acaba trocando os objetivos da vida dela. Eu acho que essa é uma resposta. E como você acha que a gente pode resgatar esses valores na sociedade? É claro que aqui a gente está discutindo, né? São assuntos polêmicos, isso aí, né? Isso aí dá discussão aí, muitas vezes até desagradáveis. Mas como, na tua opinião, hoje eu estou aqui perguntando para você, estou escutando mais do que falando, Uhum. porque são raríssimas as oportunidades que uma pessoa como eu, de 57 anos, tem para sentar com um jovem de 20 e poucos anos e ter essa Uhum. conversa. Verdade. É Raríssimas as verdade. É oportunidades, verdade. entendeu? Então hoje aqui eu sou mais ouvidos do que fala. Pô, Entendeu? honrado. Então, assim, eu quero realmente saber do teu ponto de vista. Esses relacionamentos, e aqui eu abro um parênteses também. Eu tenho que confessar que assim, a tua fala, o teu conhecimento, eu vejo que você estudou muita história, você sabe muito do passado. Você não está falando somente assim, daquilo que a gente tem ideia, que a tua geração conhece, que a Uhum. partir dali, nasci nessa geração, eu tô, 2000 pra frente, e né? daqui para frente eu não Uhum. quero saber o que Sim, teve atrás de mim. sim. Eu vejo que você tem esse conhecimento do passado. Então, tendo esse conhecimento do passado, vivendo no presente, fazendo parte de tudo isso, o que você assim, o que você acha que seria necessário, ou que seria interessante resgatar desses valores perdidos? Bom, muito obrigado, Valdir, aí, pelo reconhecimento. Eu vou dizer uma coisa aqui: não é todo mundo da minha geração que tem esse tipo de mentalidade, tá? Isso aí, se a gente começar a falar das gerações, é mais visível que a minha geração ela tem uma tendência a não ser tão pensante, tá? Mas como restaurar os valores? Eu acho que, de novo, se eu for para ficar bíblico, eu vou ter uma resposta. Se eu for para não utilizar a Bíblia, eu vou utilizar outra. Vamos primeiro da resposta bíblica. Eu acho que o mundo já é profetizado que cada geração vai ser pior, principalmente nos tempos do fim. Então, eu acredito que é uma maré do oceano que não vale a pena lutar contra no sentido de, vamos fazer uma revolução e voltar a ser como era na época de ouro. Eu não acho que a gente nunca vai alcançar essa época de ouro. Infelizmente, eu queria ter vivido na sua época. Você experienciou coisas e valores que eu nunca vou experienciar. Nunca. O mundo que eu vivo é totalmente diferente. Essa é a visão bíblica. O ser humano ele vai se corromper conforme o tempo passa e não adianta, não tem nada que você possa fazer, porque o mundo já é um maligno. Agora, num contexto nosso, o que eu posso fazer para melhorar? Como melhorar
é, esse quesito de ideais. Eu acho que é muito importante a gente ter uma geração onde falar de Bíblia não seja algo que seja é, visto como indecente ou como estupidez, que é como a Bíblia é vista hoje. E eu acho que é necessário cada vez mais e mais vozes se levantarem e começarem a falar contra isso, tá? Porque a gente pode não fazer uma mudança no mundo, mas ela gradualmente vai atingir mais pessoas do que a gente atingiria se cada um tivesse o seu esquema. Então, estratégia para a gente incluir valores da sociedade. Tenham mais filhos, ok? Você que tem uma boa família, você que vem de uma boa descendência de Estrutura. valores, estrutura, tenha mais filhos. Porque parece que quanto mais bem educada a pessoa, menos filho ela vai ter. E vice-versa. Quanto menos educada a pessoa é, mais filho ela tem. Cara, olha pros países mais pobres. Os caras têm filho, 7 filhos. Vai na Europa, 1 filho, 0 filhos, entendeu? Então, tenham mais filhos, eduquem bem esses filhos e não tenham medo de se calar. De se calar, não tenham medo de falar, né? Não se calem através do que você acha que é errado. Né? É necessário essa liberdade de expressão. Eles tanto falam, E né? você acha que o sistema se interessa, né? É de interesse do sistema que os relacionamentos sejam algo banal? Com certeza. Com certeza. Existem 2 mandamentos de Deus que Deus deu antes dos 10 mandamentos, tá? Ele deu o mandamento do sábado e ele deu o mandamento do casamento. Foram as únicas 2 instituições que a gente vê colocadas antes dos 10 mandamentos. O que aconteceu com o sábado? O sábado foi totalmente banido, é uma ideia retrógrada no mundo de hoje. Ou você tem um domingo, ou você não tem nenhum dia. Entendeu? Ou você é ateu, ou você não acredita em Deus. E o casamento? Cara, sendo os 2 mandamentos que Deus deu de extrema importância, você acha que o inimigo não ia atacar o casamento? O casamento é uma afronta a Deus. É uma afronta extremamente grave. Um casamento errado, no caso. Uma afronta extremamente grave a Deus. Porque Deus colocou como algo perfeito. Ele deu o manual de como fazer. O que o inimigo vai lá e faz? Corrompe tudo. A gente vive numa geração onde é normal. Distorce tudo. Distorce tudo, cara. A gente vive numa geração onde é normal sexo entre pessoas que não são casadas. Casamento entre pessoas de diferentes sexos. A gente conhece também muitos casamentos que dão errado. Por que o casamento hoje ele dá tão errado? Por que é tão comum casais separar? Porque não é mais visto como algo sério. Perdeu a seriedade. Cara, se você soubesse, se você acreditasse em Deus e pensasse, eu tenho que casar com essa pessoa aqui, eu não posso me separar, você não acha que seriam muito mais as pessoas que pensariam antes de casar? Hoje em dia a pessoa casa muito por prazer, a mulher é bonita, o cara é da hora, tal, tal, tal. Se não der certo, semana Se que não vem der ele certo, separa cara, se não der certo é e isso. parte para Entendeu? outra. Eu tenho um plano B. A Bíblia não apresentou um plano B a partir do casamento. Então, é muito da inteligência do inimigo, eu acho, e do sistema também, que o casamento vire algo promíscuo. Porque se o casamento virar algo promíscuo, você já tem uma família quebrada. Uma família quebrada é facilmente manipulada, né? É o divida para conquistar, né? Uhum. Se o homem e uma mulher estão divididos, há espaço para conquista, né? Então, eu acho que é Verdade. muito favorável que essa bolha familiar seja quebrada. Ela começa sendo quebrada com a pessoa que você escolhe, né? Com ali antes. Hoje, com tantos pronomes que a gente não sabe Pô. nem o que é o que mais, né? Porque antigamente era ele e ela, mas hoje não. Pelo. Tem tantos pronomes por aí. Você acredita que enquanto as pessoas estão brigando por pronome, alguém está comprando o futuro dela? Pô, mano, eu acho que, primeiro, né? Pronome ele é algo que não tem base nenhuma, nem científica, nem na língua. Cara, qual que é o sentido de trocar uma língua inteira? Porque você quer ser identificado do jeito que. Cara, imagina se fosse assim. Eu quero ser identificado como isso, você tem que me tratar assim. Então, não, né? Eu quero ser identificado como Donald Trump. Me chama de presidente. Não tem como. Mas, qual foi a pergunta que você fez? Enquanto você briga por um pronome, alguém está comprando o teu futuro. Ah, com certeza, irmão. O negócio é o seguinte. Ou seja, né, essa briga toda é uma tremenda perda de tempo. É uma tremenda perda de tempo, irmão. É a mesma coisa que eles enchem a... Porque eu acho, agora eu vou dar a minha opinião com relação a tudo isso. Assim, é difícil a gente acostumar, né, com coisas que não faz parte do nosso passado, nossa geração, tudo. Mas, de uma certa forma,
eh, foi apresentado de uma, como você mesmo disse, vem sendo apresentado de uma maneira tão sutil, através de filmes, televisão, novela, programas e tal, e você vai vindo, você acaba se acostumando, faz parte da tua vida. De sensibilização. É, você perde aquela, né, faz parte da tua vida. Você, já o tempo foi passando e aquilo vai fazendo parte da tua vida. Tudo bem, até aí eu acho que, respeitar o ser humano, todos nós devemos respeitar o ser humano, cada um tem o seu espaço, independente do que você quer se autodenominar, você tem teu espaço. Como ser humano, eu te respeito como ser humano, Sim. acho que você tem todo o direito como ser humano, assim como eu, mas as partes que você decidiu que ainda há controvérsia, eu acho que né, cada um na sua, porque hoje, como você falou, né, um homossexual hoje, por mais que eles falem que, né, assim, se você desrespeita um homossexual, né, existe lei, e a lei ela trata, ela garante a liberdade do ser humano, Uhum. seja ele homossexual, Ou não. hétero, mulher, É. homem, não importa. O ser humano tem lei para proteger os direitos dele, né? Então, eu acho que a gente viver, né, em paz e harmonia, independente do que cada um pensa, hoje se tornou, né? Aí tem ali aonde que, por isso que eu falei, enquanto você está lutando por um pronome, alguém está fazendo muito dinheiro, alguém tá trazendo, tá cashing in, né? Uhum. Tá monetizando em cima disso, porque são ONGs variadas e tudo, e é claro, para eles poderem viver, para eles poderem sobreviver, é fato de que tem que existir tudo isso aí para eles. Porque qual o motivo de uma ONG que protege a comunidade LGBTQI+, Uhum. aí, se não existisse, né, essa comunidade? Qual é o objetivo de uma ONG proteger os imigrantes que estão sendo, né, sei lá, qual Uhum. ela não existiria se não tivesse. Então, enquanto você está lutando, né, é algo para se pensar. Isso que eu estou lutando, isso que eu estou buscando, que eu estou brigando por Uhum. isso, Uhum. realmente tá mudando a minha vida Uhum. ou tá favorecendo alguém que tá, né, Cara, ganhando muito dinheiro com isso, alguém que tá comprando o meu futuro? muito boa. Vou dar duas respostas para isso aí. Primeira resposta é que sim, é, isso acontece muito. Principalmente com esse esquema de esquerda. Cara, vamos olhar o mês do LGBT. Qual que é o. É junho? Não sei. O mês que. Tem um mês gay aqui nos Estados Unidos, né? Que eles dedicam um mês inteiro em celebração aos homossexuais e tudo mais. Primeiro que não tem um mês pros veteranos, né? Tem um dia. Tem um mês para quem se identifica como gay. Cara, durante esse mês, era visto no passado, né? Não nesse ano, não. Nesse ano de 2025 foi o primeiro ano em que isso não aconteceu. Mas desde que esse movimento tomou força, todas as companhias que atribuíam o título LGBTQ, né, ativistas que apoiavam o LGBTQ, cara, eles tiveram explosões em vendas. Tipo assim, era entre 15 a 30% só por apoiar esse tipo de pessoa. Porque agora eles iam passar nos canais, eles iam, né, ter vários públicos entrando ali, Incentivos, né? incentivos. Só que quando você força algo muito, tem a resposta oposta. O que aconteceu no ano de 2025? Cara, a maioria das companhias que favoreceram os LGBTQs perderam dinheiro, porque teve uma resposta contrária. Mas isso é muito verdade e eu também aplico essa discussão aí pra política. Eu acho que quantas vezes, né, a gente perde a amizade, a gente perde, eh, talvez até momentos felizes que a gente podia ter com alguma pessoa por questões de política. Por exemplo, eu não acho que, cara, uma família se desestruturar por causa de política, irmão, é algo que não devia acontecer. A política, ela vem em segundo lugar. Muitas pessoas colocam isso, eu tô colocando pra essa guerra de pronomes, ideologias, política, série, futebol, tudo isso
entra num padrão da sua vida que você não pode defender como coisa principal, cara. Ah, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do Lula, eu gosto do Trump, eu gosto do Biden. Show, ok? Eu te vejo como ser humano, eu te amo, ok? É, agora, quando a gente começa a colocar tudo isso na frente, a gente tem... Quem a gente tá favorecendo? Cara, as pessoas que lutam tanto pela esquerda, tanto pela direita. Não sou contra você ter uma opinião, mas dedicar horas do seu dia discutindo com pessoas que não vão mudar de mentalidade e favorecer e postar vídeo, você só tá favorecendo aqueles que não te favorecem. O que te favorece uma discussão com uma pessoa que ela não vai mudar de opinião? O que te favorece chegar pra uma pessoa e falar, você tem que me chamar de Elo, porque eu me sinto bem assim, entendeu? Não vai mudar nada, não vai favorecer nada. E o que você acha, assim, quando o governo quer, ele quer decidir, né, o que é desinformação, o que, aquilo que você falou é uma inverdade, né, que você está espalhando fake news e tal. O que você acha? Desde quando o governo é dono da verdade, né? Porque é o que está acontecendo hoje, né? Desde quando o governo é dono da verdade? Né? O que você acha aí com relação Vamos lá, a isso aí? existe um gênio no Brasil que o nome dele é Renato Trezoitão. Ele tem o seguinte ditado. Ele diz que quanto maior o governo, menor a liberdade do povo. Quanto maior o governo, menor a liberdade do povo. Quanto mais poder o governo tem, quanto mais decisões eles tomam por você, ou te dizem o que e o que não fazer, menos liberdade você tem. Isso a longo prazo, tá? E a gente nunca vê menos leis ao decorrer dos anos. A gente cada vez vê mais e mais leis. Agora, eu acho muito interessante que hoje a gente vive numa geração em que se você falar de Jesus, isso é errado. E como você falou, fazendo contraste com a sua, isso é errado. E se você estiver no Canadá, por exemplo, você vai pra prisão. Tá ligado? É, isso vem da onde? Todas essas leis são enforçadas por um governo. Então eu acredito que enquanto nós pensamos que a vida é um lero-lero, tá tudo de boa, eu acho que muitas pautas... Você percebeu ao decorrer dos anos essas mudanças? Claro, assim, sutil. 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 Muito A sutil. percepção vem hoje. Vem hoje, comparando Vem com o hoje, passado. depois que não tem mais como mudar. Comparando com o Esse que é o passado. problema. Porque tudo... uma pessoa que tá querendo, né, um bully, né? Uhum. O bully, como que o bully ele começa a te incomodar? Como que ele começa a se impor? Ele te empurra Uhum. e você dá um passo para trás. Ele te empurra mais um pouquinho, você dá um passo para... Daqui a pouco ele tá em cima de você. Uhum. Se lá no primeiro empurrãozinho que ele te deu, você Fosse já tomado tomou a tua atitude, é isso que está acontecendo hoje. Hum. As coisas vão acontecendo tão sutil que é o que aconteceu. Ninguém liga, ninguém se importa. Ah, não, mas isso aí é com ele, não é comigo. Enquanto não tá batendo na minha porta, eu não tô muito preocupado. Então aí você vê lá aquelas vozes solitárias no deserto gritando lá, e tá tudo lá, que é um cara maluco e tal. Tipo, um grande exemplo disso, né? Não é da tua geração, mas eu não sei se você já viu, já ouviu falar. Se não ouviu falar, procura. Nos anos 90, né? Tinha um cara que ele era candidato a deputado e o nome dele era Enéas. Amo o Enéas, filho. O Enéas Entendeu? Ele tinha, muitas vezes ele tinha 2 segundos para falar, mas as verdades que esse cara falou há 30, 35, 40 anos atrás, elas são verdades hoje. Hoje. E naquela época, ele era taxado como louco. Entendeu? Todo mundo achava que era um maluco. Então, as coisas que nós estamos vivendo hoje, as dificuldades que está tendo hoje, se todo mundo tivesse falando, não, peraí, o que esse cara está falando é verdade, a gente não teria chegado aqui, na situação que a gente está hoje. Né? Então, essa... Ou seja, aquele que lutou contra o sistema foi visto como louco. Exatamente. Né? A partir do momento que você e é visto assim como são louco, todos, né? Então, cara, se a gente falar nossas opiniões aqui para o mundo afora, a gente é visto como louco também. Aí, ó o doutor Enéas aí. Galera, o doutor Enéas, ele tem uma frase muito da hora. Ele falou, o Valdir falou sobre como ele tinha pouco tempo, né? Ele diz assim... Meu nome é Enéas. Ele falava, se
Eles me dão 15 segundos porque eles sabem que em 15 segundos eu consigo destruir todos os meus oponentes. Imagina se eu tivesse 11 minutos. Né? Então ele diz isso. Não, isso era um gênio. Enéas, ele Era era... um gênio. Inclusive, falando sobre o comunismo, ele gostava muito da ideia do comunismo, mas ele reconheceu que era inviável, que era uma ideia que é impossível de colocar... Uma utopia. Uma utopia, que não existe Passa na disso, vida real. Mas é muito interessante que uma pessoa como Enéas consegue descrever com perfeição o cenário que a gente vive, cara, décadas atrás. Se a gente estivesse falando de religião, se ele podia falar que ele era um profeta. O cara era bravo. O Fórum Econômico Mundial, você já ouviu falar, tá por dentro, sabe o que é, do que se trata, né? E você acha que eles estão preocupados aí com o planeta, do jeito que eles falam, né? E clima, mudança climática. Você acha que eles estão preocupados ou isso se trata de controle total? Pô, cara, eu acho que... Pode falar de aquecimento global aqui, né? Aqui, hoje nós estamos aqui, contraste de geração. Igual eu tô falando, hoje eu sou mais ouvido do que fala. Cara, vamos lá. Eu acho que todas esses alarmes, essas preocupações, elas não são tão grandes quanto parecem. Eu acho que esse é o primeiro ponto a ser validado. Por exemplo, eles dizem sobre o aquecimento global e todos os efeitos disso. Cara, se o gelo da Antártica derretesse e ele de fato subisse as marés do mundo inteiro, qualquer real estate em Nova York, qualquer real estate em Long Island ia estar custando quanto? Se você for pensar que daqui 10 anos o lugar pode estar submerso. Não valia nada. Não valia nada. E é o que acontece com as casas que estão nas áreas de risco de inundação. Se isso fosse verdade, o mundo inteiro ia ter um shift econômico gigantesco, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gosto de analisar. Eu acho que o mundo tá ficando mais quente, que tá tendo uma disruptura no ecossistema do planeta que a gente vive, mas isso também é algo bíblico. Agora, que existe muita gente ficando rico com esse negócio de painel solar e doar dinheiro pra cá, pra lá, cara. Pô, isso aí são trilhões e trilhões, meu amigo. Só no estado da Flórida e aqui em Nova York, o tanto de benefícios que você ganhava, né, auxílios do governo, e esse dinheiro vai muitas vezes para organizações privadas que estão colocando o nome como ajudadores. Mas eu acho que isso se encaixa, mais uma vez, no que a gente falou, da educação, dos pronomes, tudo isso. São coisas que passam uma ideia, né, mas no fim das contas estão visando lucro, estão visando dinheiro, né? Esse é o meu take. Quando você começou lá, né, há um século atrás, o nome dele era Rockefeller. John D. Rockefeller. Hoje é um grupo que está dentro desse Fórum Econômico Mundial. Rockefeller. A família e ainda está envolvida até hoje. Vamos lá. É que eu fico receoso de tocar nos pontos aqui. Mas dentro esse tal chamado Fórum Econômico, são várias famílias que a gente vê que controlam o mundo há bastante tempo, tá? Tem famílias árabes, tem a família BlackRock, tem a família do Rockefeller. E as mais brabas ainda, a família que tá lá em cima, a gente não conhece. Okay? Tem várias famílias aqui que a gente não conhece. Essas são famílias que elas têm todo o monopólio financeiro do mundo. Elas controlam o sistema bancário, elas controlam o sistema agrícola, elas controlam o sistema de energia. Elas controlam, é uma monopia. Monopia? Monopolia, desculpa. Monopólio, é um monopólio. A partir do momento que você tem um monopólio de todos os fatores essenciais para um ser humano viver, você toma conta deles, você pode acelerar ou não a agenda que você quer. Eles usam isso para fazer dinheiro, claro, né? Eles compram diversas coisas que vão gerar dinheiro, mas essas pessoas, essas famílias que estão no controle de tudo, primeiro que ninguém conhece eles. Por que ninguém conhece eles? Por que ninguém sabe sobre eles? Por que eles não são um fato, né? Eles são vistos como quase uma figura fictícia. A família Rockefeller. Eles existem, pô. Tem entrevista, os caras estão aí. A gente não conhece eles porque conhecimento é poder, né? A partir do momento que você conhece e se educa no impacto que eles estão fazendo, cara, isso é muito interessante quando você começa a entrar em investimento de ações e você vê o que a BlackRock está investindo, no que o Rockefeller está investindo, no que o AT&T está investindo, que são todas companhias, né, controladas por eles. Cara, eles investiram, por exemplo, no OpenAI, que foi o cavalo-chefe da revolução inteligência artificial. Eles foram extremamente fortes
Agora me fugiu da cabeça, mas eles sempre estão investindo em coisas que vão revolucionar algo, entendeu? Eles estão sempre investindo numa agenda. Eles investiram no sistema educacional, investiram no sistema de cripto, investiram no sistema de inteligência artificial. Então, cara, é muito interessante quando você segue o que eles fazem, né? Você citou logo no começo aí o receio, né, de falar, né? O Uhum. receio de falar, porque É um receio de falar, filho. o... Vou acordar morto na rua aí. É. Você acha que o medo é uma nova forma de escravidão? Com certeza. Medo é a única Você forma. tem muito medo? Cara, eu não tenho muito medo não, porque eu não sou muito relevante. A partir do momento que... Se eu fosse uma pessoa mais relevante, eu teria mais medo, né? Mas quando você... Eles silenciam as vozes relevantes, né? A gente pode ter o Charlie Kirk, né? Se você... O rapaz que morreu assassinado. Ele é só um exemplo de vários. O Dr. Enéas, eu acredito que também foi assassinado. Um cara chamado Daniel Mastral no Brasil, que eu também creio que foi silenciado, vamos colocar assim. Mas eram todas pessoas relevantes que estavam fazendo... Estavam incomodando, estavam fazendo um bem que o sistema não gosta, que essas famílias em poder não gostam. Por exemplo, esse Daniel Mastral, ele era um ex-satanista que ele estava expondo muito da pauta que o mundo estava seguindo. Cara, ele sempre falava nos vídeos dele, você dá um Google nisso aí, ele sempre falava, se eu aparecer morto, não foi suicídio, se eu aparecer morto, não foi suicídio. Ele apareceu morto com uma facada na costa, e foi suicídio, né? Falaram foi suicídio. Enfim, tem várias outras coisas assim. Daniel Mastral. Cara, infelizmente foi morto, o cara mandava um papo mó da hora sobre os eventos que aconteceriam no fim. Foi encontrado morto com uma facada na parte do trapézio, que se não me engano, na costa, e foi dada como suicídio. Ele é muito interessante, tem alguns pontos que eu discordo, mas ele tem uma visão muito boa. Agora, o medo, em alta escala, a gente pode falar, porque eu não sou muito conhecido. Cara, mas em escalas menores, eu não posso falar de Jesus ou falar mal de uma pessoa LGBT na rua. Não posso. Existe o medo de que eu vou ser atacado, de que eu vou ser expulso de grupos, ou de que eu, por exemplo, no meu trabalho. Se eu falasse o que eu de fato penso no meu trabalho, cara, ninguém ia gostar de mim, entendeu? Eu ia ser excluído, eu ia ser atacado, eu ia ser chamado de homofóbico, eu ia ser chamado de, sei lá, eu ia ser chamado de... E como é para você, um jovem, viver dessa forma? Um jovem que tem difícil, mano. Que tem uma ideia contrária. Totalmente contrária ao que o ambiente, o mundo ao teu redor né, espera que você... Porque é esperar de você, um jovem, uma atitude X. E, de repente, né, a pessoa tá e fala, pô, mas... Como é que eles te olham como se você fosse um alienígena? Como que é esse sentimento? Agora, você, a pessoa Brian, Beleza. como você se sente? Cara, na sua geração, tinham muitas pessoas que pensavam como você. Na minha geração, existem pouquíssimas que pensam como eu. Isso dá um pouquinho de temor e de medo do que vai ser do futuro. Cara, porque isso é um padrão que vai se repetir cada vez em maior e maior escala. Mas, por exemplo, pra mim, Brian, como eu vejo isso? Como isso me afeta? É muito mais difícil você conversar com uma pessoa sem ter discordâncias. Porque só pelo fato de eu não xingar, só pelo fato de eu ser cristão, pessoas vão me atacar, ok? Eu já ouvi, cara... De graça. De graça. Se eu fizer o oposto, se eu se eu atacá-las também... Aí você vai ter preso. Aí eu vou preso, irmão. Acontece, entendeu? É muito interessante que todo mundo fala de Gaza, todo mundo fala da Ucrânia, mas na Nigéria, onde a gente teve, já contabilizando aí 200 mil cristãos mortos, não é falado. Então, esse medo, essa influência existe no mundo todo, infelizmente. E, pô, você tem que ter um QI muito baixo para você não conseguir juntar as peças, entender que por que tá todo mundo contra os cristãos? Por que nós somos os mais perseguidos do mundo inteiro? Será que existe alguma correlação em um mundo onde tudo é liberdade? Essa é a Nigéria, né? Essa é a Nigéria, olha que interessante. São os cristãos, né? Dudu, tenta procurar depois o grupo da Nigéria cantando numa igreja destruída. É muito interessante. Isso aí isso aí não dá ibope, né? Não dá, cara. Vamos dizer assim, não dá ibope. Eu me vejo forçado
a muitas vezes seguir a narrativa de um mundo em que eu não concordo. É. Um mundo em que, tipo assim... Vamos passar agora para, né, mais pro tema filosófico ou espiritual, vamos dizer assim. Você acha que a guerra cultural ela é espiritual? Sim, porque cultura nada mais é do que uma série de valores e tradições de uma certa população. Isso é De um cultura. povo, né? É a definição de cultura. Uhum. Se a cultura cristã está sendo desmanchada e, né, como a gente fala, todos os outros fatores de imigração e de leis e de mídia, tudo isso está atacando a cultura cristã. Isso tem uma grande relevância no mundo espiritual, porque, por exemplo, hoje em dia é cultura do cristão não comer porco? Não, hoje em dia não é. É cultura do cristão, eh, falando de forma geral, tá? É cultura do cristão se casar e só depois fazer sexo? Não, cara, vamos pegar. Dos 2 bilhões de cristãos que a gente tem no mundo cristãos, eh, quantos fazem isso? É cultural dos cristãos, por exemplo, ler a Bíblia? Não. Se você for parar pra pensar, antigamente, para você ser um cristão, você tinha que entrar em uma série de valores antes de ser chamado cristão. Hoje em dia você é um cristão por nome. Isso vem por causa da adaptação cultural. Hoje em dia, para você E tem ser... também o fato, né, como tudo, né, os pronomes, porque cristão hoje nós podemos até dizer que é um pronome, É um pronome. entendeu? Eu me identifico como cristão. De uma repente eu sou cristão e acabou. Tem uma cruz no pescoço, eu vou Exatamente. na igreja de vez em quando. É um Então... pronome. Agora, porque toda a fé, né, de uma maneira geral, seja muçulmano, espírita, não importa, toda a fé ela é respeitada na mídia, Hum, menos a cristã. Por que a fé cristã ela está sendo tão demonizada hoje em dia e sendo que é a única, eu diria que é a única, sendo que as demais, sem. Eu não consigo pensar em outra fé que seja demonizada pela mídia, porque ser cristão é ser retrógrado, ser cristão é ser desrespeitoso com outras fés, é, você ser cristão é você ser intolerante, uhum, e por aí vai, uhum. né? Então, assim, eu já ouvi, uma vez alguém falar, não, você quer que acredite no que você está falando, acuse o seu inimigo daquilo que você é, Uhum, entendeu? uhum. Então, se você é intolerante, chame a pessoa com quem você está debatendo De de intolerante. intolerante antes que ela, Te né? chamo de intolerante. Antes que ela te chame de intolerante. Você é antidemocrático, acuse a outra pessoa ou as outras pessoas de De ser antidemocrático. antidemocrático antes que a luz bata em você. É os esquerdistas acusando o direita de fascista, né? Entendeu? E esse termo fascista também, né? Que eu acho que vale a pena, né, até estudar isso aí, porque a maioria das pessoas estão falando essa palavra Nem sabe. como um papagaio. Elas repetem o que elas ouvem e ali vai, né? Passando, passando. Porque se a pessoa for estudar, né, e entender a etimologia da palavra, o que significa fascista, fala, mas peraí. Tô chamando uma pessoa de fascista, mas essa pessoa não é fascista. Aí, se ela for mais inteligente e refletir, ela vai se ver, né, naquilo de que ela Que está ela acusando. fala. Então, assim, a mídia, eu vejo hoje em dia que, né, respeita todo mundo, vamos ser tolerantes, nós temos direito de igualdade, liberdade, etc. Tudo, mas quando se trata né, da fé cristã, e eu diria que o judaísmo também está entrando nessa, né? Mas porque, né, na realidade, Jesus era judeu, então É. né? Se a gente Nossa, for entrar a fundo nisso aí, vai longe. Mas, assim, Hollywood, eles glorificam demônios, né? Você já vê, você vê no carnaval no Brasil,
né? Quando eles colocaram lá o Total. demônio Total. chicoteando Jesus, Jesus. arrastando Jesus, né? Aquilo lá para mim foi nojento. Uhum. E Pô, no Holly- você fala de Jesus, é intolerância. na apresentação do Golden Globe que eles têm, que eles tiveram no ano passado, se eu não me engano. Cara, a sátira toda foi Jesus. O evento todo foi zoar de Jesus, entendeu? O evento todo, irmão. Todo. Tipo Né? assim. Falou, a gente só não chama Jesus aqui porque Jesus, ele estragaria a festa, os negócios assim e tudo mais. Então, tem isso. O mal ele não se esconde mais, Não, porque não. O mal é bom. hoje em dia ser mal é legal, ser bandido é legal, roubar é legal, É o que tudo tá isso. na moda, Ele né? não se esconde. É o que tá na E tem moda. até marketing para isso, Pô, né? Tem até marketing para isso. Você concorda com isso? Você acha que é isso aí? que ser mal é legal? É. Pô, mano, ser mal é legal aqui nessa terra, né? Vai fazer tudo que você quer aqui, você só não vai pro céu, entendeu? Mas, cara, essa entrega pros seus quereres, né, mano? Porque no fundo, nós todos temos vontades, né? Coisa que a gente quer fazer, que a gente não faz porque a gente quer ser uma pessoa melhor, entendeu? O mundo prega que, cara, faz o que você quer e é Seja isso, irmão, feliz. seja feliz. É. Então, por isso que é bom ser mal, por isso que é bom fazer o errado, é bom o prazer, entendeu? Porque é uma cultura que aceita, a palavra é cultura de novo, é uma cultura que aceita o seu querer, entendeu? Eu quero, eu posso, entendeu? Eu faço. O que acontece com o povo quando ele troca oração por opinião? Cara, a oração é falar com Deus. A opinião é algo baseado somente naquilo que você pensa, somente naquilo que você é, tem como verdade sua. A opinião todos nós devemos ter, né? Mas a oração, eu acho que ela... Por exemplo, eu tenho a opinião de que eu não quero ser um pastor. Mas se ao orar, Deus me indicar ser um pastor, cara, Deus fala com você. Deus, ele muda a sua opinião. Essa que é a verdade, né? As pessoas que não oram não buscam a Deus, as pessoas que não buscam a Deus não têm a opinião moldada por Deus. A partir do momento que a sua opinião não é moldada por Deus, você tem uma opinião só sua e a sua carne é má. Então, a partir do momento que a opinião é só sua, você segue o maligno, irmão. É isso, é fato, entendeu? E você acha que o resultado de tudo isso é de uma geração que tentou e tenta viver sem Deus? Eu acho que são várias gerações que, né, vêm alimentando esse desejo de viver sem Deus gradualmente. Eu acho que o ódio a Deus, ele está mais presente nessa geração, mas muitas vezes sem saber. Eu acho que as pessoas, elas crescem com esse entendimento do que é ser cristão, mas assim como a gente disse, sem saber. Usam o termo fascista sem saber. Então, muitas pessoas da minha geração odeiam, entre parênteses, a Deus, mas tem um filme que diz, né? Como você pode odiar alguém que não existe? Né? Como você pode odiar um Deus que não existe? Porque se você odeia ele, ele existe. Então, por que existe esse ódio tão grande? Por que as pessoas que odeiam Deus falam que ele não existe? Por que eles odeiam algo que não existe, né? Então, é uma contradição aí que tem. E você concorda que se a verdade te ofende, talvez o problema não seja a verdade? Pô, com certeza. A verdade dói, irmão. A verdade, ela machuca, entendeu? A pessoa que ela tá sobrepeso, a pessoa que tá cometendo crimes, usando drogas, eu espero que elas tenham conhecimento do que é a verdade. Mas a verdade dói. Ninguém quer sair da cama e malhar. Ninguém quer sair do videogame e ler um livro. Ninguém quer servir mais a esposa. Ninguém quer... Você não quer reconhecer mais a verdade, entendeu? Então, a falta da verdade, ela tira o crescimento. Então, eu acho que esse é o foco. A verdade dói, entendeu? A gente tá muito confortável com a nossa verdade, com o nosso... O que acontece quando uma casa, um homem deixa de ser o cabeça e, assim, né, a gente falando da estrutura familiar no bloco anterior. O que você acha? Vamos supor, tem ali a família estruturada, pai, mãe, filho, filha e tudo bonitinho. De repente, o homem ele deixa de ser o cabeça. De repente, a esposa, né, tem a sua carreira e ali ela passou. O que você acha que acontece quando o homem deixa de ser o cabeça da casa? O homem, ele é mais racional, ok?
é necessário a gente diferenciar homem e mulher. Homem e mulher não são iguais, ok? A partir do momento que o discurso de igualdade do feminismo, ele, no passado, era de que o homem é igual à mulher, o que aí já tá errado. O homem é diferente da mulher. Nós somos iguais nos olhos de Deus e no sentido de que somos seres humanos e devemos ser respeitados. Concordo, fato. Agora, sermos iguais em forma de pensar, já tá totalmente... Hoje em dia, o discurso feminista é de que as mulheres são melhores que os homens, né? Pode até ser. Pode até ser, mas Pode até ser. o homem é melhor que a mulher. Mas não é igual. Exatamente. O homem é melhor que a mulher em algumas coisas e a mulher é melhor que o homem em outras coisas. Exato. Isso é fato. A partir do momento que isso acontece, primeiro que pro homem não ser a cabeça da casa, ele provavelmente é uma figura frágil, né? O cara que ele não é o cabeça da casa, ele não tá sendo uma pessoa que determina o que vai acontecer. Ele é tá bom, vou seguir, vou fazer isso aqui. Falta de masculinidade, isso vai ser transferido pros filhos. Os filhos vão crescer vendo um pai fraco. E qual que é o primeiro Deus que a gente vê? Os nossos pais. Se você vê um conflito direto entre pais e mães, você vê isso é transferido para sua vida em todos os aspectos. No aspecto espiritual, no aspecto de como você lida com as pessoas. Mas o maior impacto que tem um pai não ser o cabeça da casa é que a mulher, ela vai ter que sair do trabalho da mulher e ela vai começar a assumir o trabalho do homem. Então, a partir do momento que a mulher ela para de agir como mulher, o homem não tem a capacidade de preencher esse cargo. E nem a mulher tem a capacidade de preencher o cargo do homem. Então, tudo fica disfuncional, entendeu? E eu vejo que você tem bastante conhecimento da Bíblia. O que a Bíblia ensina a respeito disso? Cara, a Bíblia ensina que a mulher ela deve respeitar o seu marido e amá-lo, e que o homem ele deve se sacrificar por sua mulher. Entendeu? É isso que a Bíblia ensina. É uma unidade. É uma unidade. Na visão bíblica, é como se o homem fosse Jesus e a igreja fosse a mulher. É por isso que a igreja até é vista como... E por que você acha que um homem tradicional, né, que tem seus valores, por que ele é visto hoje em dia como um homem tóxico? Narrativa, irmão. Narrativa? Isso aí é uma narrativa que já foi passada há muito tempo. Se você falar que homem e mulher é diferente hoje, você tá errado. Sendo que isso foi o fato conhecido pelos últimos, sei lá, anos que se passaram. Hoje em dia, se você falar isso, você é machista, você é... E você acha que é uma coincidência essa queda absurda do testosterona nos últimos 50 anos aí? Não. Isso é mais um fato, tá? Eu não vou saber agora qual foi a universidade. Né? Existe estudo. Existem estudos, pode dar o Google aí, que fala que desde a década de 50, cada ano que vem passando, o homem, não a mulher, o homem, ele vem reduzindo 1% de testosterona. Então, isso quer dizer que do meu pai pra mim, eu tenho 20% a menos de testosterona do que ele. 20, cara, porque cada ano você tem um declínio de testosterona. Olha aí. Então, tendo esse crescimento, ele parece ser pequeno. 1% não é nada. Volta a imagem anterior, Dudu. Esse é aqui, né? Que dá aqui. É como se fosse o ink da impressora, né? Só que, na real, esse aqui tá falando sobre idade, né? A idade? 20, 30, então, 40, mas 50. Não é... Mas é basicamente produção. assim, ó. Dá pra gente falar aqui, ó. Ah, tá. Volta lá, Dudu, volta lá. Dá pra explicar naquela ali também. Então, porque aqui, ó, com 20 anos ele tá... Vamos dizer, anos. o potinho lá da tinta tá cheio. Tá no talo, Vem tio. caindo, vem caindo. Tá cheio. Até chegar, que idade é essa? 90. 90. Tem nada. Agora vamos lá. O homem, vamos pegar o meu avô. Meu avô era aqui. Com 20 anos, 30 anos, ele tinha esse tudo de testosterona. A minha geração, no pico, no ápice da nossa geração, a gente vai ter isso aqui de testosterona. Entendeu? Uhum. O nosso limite de testosterona é bem menor do que as gerações anteriores. Uhum. Por quê? Por conta da comida, por conta do estilo de vida, microplásticos, químicos em água, radiação, tudo isso, cara. Televisão, tudo que você contempla, você acaba se tornando. Tem até um estudo que diz que a sua postura produz mais testosterona. Então, homens que sentam normalmente com uma postura mais dominante vão produzir mais testosterona. O homem que senta assim vai produzir menos. Isso não é a falta de testosterona que faz você agir assim ou não. Mas o jeito que você se porta faz você produzir mais ou menos testosterona. Uhum. Essa troca de comportamento, essa troca de comportamento também tem um impacto na testosterona. Então, tem vários fatores aí. Comida, exercício, a falta da figura materna, microplásticos, água
cheia de químicos, comida processada, a sua postura, o jeito que você se comporta perante uma sociedade, tudo isso vem atacando o nível de testosterona muito rapidamente. Declínio, né? Declínio. E o que acontece com o homem quando ele perde o instinto natural de proteção, de proteger, prover, de lutar? O que acontece com ele? Com ele vai entrar numa espiral negativo. Porque aqui nós estamos falando de uma natureza, Uhum. né? Igual, por exemplo, você vê um leão, todos nós sabemos a natureza, o instinto de um leão, Uhum. né? O que acontece com esse leão, né? Para a gente colocar em paralelo aqui, o que acontece com esse leão quando ele perde aquele instinto dele de proteger né, a família dele, de lutar, de atacar? O que acontece com esse leão? Se você perde o senso de proteção, é porque você acha que você já está sendo protegido. Então, você para de ser o protetor e passa a ser protegido. Ok? Então, não logo você vai exercer força. Você vai exercer agora um lado de submissão. Então, a partir do momento que os homens da nossa geração não veem como necessidade a proteção, essa ferocidade que um homem deve ter, se você não tem isso, você tem o oposto disso. É quase que por complemento. Porque se você não está protegendo sua família, se você não tem as capacidades para proteger sua família, é porque ela já está sendo protegida ou por outro alguém, ou por outro governo, ou você só é egoísta ao ponto de não se importar com a proteção da sua família. E isso também causa um ataque na próxima geração e no seu próprio nível de testosterona, né? Homens que lutam, que malham, que comem bem, eles vão ter um nível de testosterona muito mais alto do que aqueles que são mais acomodados, entre parênteses, para colocar assim. A gente vê, né, fala-se tanto hoje, né, o mal do século, depressão, né? Por que tantos jovens estão deprimidos, né? Alguns viciados em pornografia, não tem ambição nenhuma. Você vê, né, jovens aí dentro do quarto, não sai para nada, às vezes não tem a capacidade nem de ir na cozinha, pegar um prato de comida, né? O que você acha que, né, o que se deve esse fator aí, né, de tantos jovens Muito boa deprimidos, pergunta. viciados, né? A sociedade se tornou muito macia, né? Eu acho que, falando de homem aqui, tá? Para as mulheres tem um outro quesito. Falando de homem especificamente, a sociedade que a gente vive ela é muito macia. Ah, não fica assim, não é culpa sua. Ah, você não precisa fazer isso, não precisa fazer. A partir do momento que você vai dando espaço a esses problemas, você tá com depressão, tem que, sei lá. Essa narrativa que reconhece esses problemas e que coloca isso como sendo um grande problema, ela vai ajudar muito a pessoa a ser depressiva, porque a partir do momento que a psicologia ela começou a reconhecer a depressão como esse fator comum, cara, a depressão aumentou muito, porque ela é algo que é uma opção agora. Mesma coisa com o divórcio. O divórcio, claro que ele ia acontecer, mas a partir do momento que ele é visto como uma opção, ele aumentou muito. Assim como Uma saída, né? É uma saída. Assim como a depressão acabou virando uma saída para muita gente. Agora, também tem muito a ver com os hormônios, tem a ver com o estilo de vida. Pô, eu conheço pessoas que estavam extremamente depressivas, que, por exemplo, eram obesas, muito, muito obesas, tá? E a pessoa extremamente depressiva. Cara, ficava no quarto escuro, não se sentia bem, não conseguia falar com uma menina, entendeu? Porque não estava seguro. Agora eu te falo, se essa mesma pessoa focasse em ter hábitos saudáveis, tivesse ali, sei lá, até um corpo legal, um tanquinho, começasse a entrar no ciclo social de pessoas, você acha que ela ainda teria depressão? É diferente de uma depressão do seu pai e da sua mãe ter morrido, entendeu? É diferente desse tipo de depressão. A gente tá falando de depressão... Tem coisas que você não consegue mudar, mas tem coisas que você consegue mudar, né? A gente tá falando da depressão causada pelo seu ciclo social, né? Então... Que é a consequência. Né? É a consequência das suas ações. Isso você consegue mudar. Mas hoje em dia, cara, você vai no psiquiatra, os caras te dão remédio, entendeu? Então, você acaba... Você acha que os governos e as grandes corporações, eles preferem homens fracos e submissos? Com certeza, até porque a mulher ela não tem essa natureza dentro dela de lutar e de tomar risco, tá? O homem é o que tem essa natureza.
Então, a partir do momento que você tira a natureza do homem de lutar, de ser contra e de tomar esse risco, tudo que o governo impor vai ser feito, tudo que for dito vai ser obedecido. Então, o homem, ele não tem esse efeito manada tão quanto a mulher. A mulher, ela é muito mais submissível nesse quesito de evitar conflito. A mulher, por natureza, ela evita conflito, entendeu? Enquanto o homem, de verdade, o homem antigo, ele... Cara, eu não Um homem concordo. forte, ele questiona, e um Eu não homem concordo fraco, com ele isso, eu não vou obedece, né? fazer, tá ligado? Eu não concordo com isso, eu não vou fazer. Se você quer me fazer, então não vai ter um O problema. homem fraco, o homem forte questiona e o fraco obedece. O homem de hoje em dia, irmão. Ah, tá, vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê? Ah, Tem que tem respeitar. que respeitar, tem que fazer. Então homens fracos, eles acabam não... Eles não são perigos pra ninguém. Então, assim como no Egito, Faraó tinha medo dos hebreus porque eles eram em grande Número, grande número, os homens também são em grande número em uma representação ao governo. Só que se você tirar toda essa natureza do homem, cara, não apresenta perigo é nenhum. fácil. Acabou, entendeu? Como você descreveria um homem de verdade, segundo a Bíblia? Como Jesus. Um homem como Jesus. Um homem cheio de simpatia, cheio de busca pelo conhecimento, um homem que respeita e busca Deus. Isso, pra mim, é o ápice de ser um homem. É um homem que... porque é muito fácil a gente falar que ser homem é ser macho, é ser forte, é fazer isso, aquilo. Cara, a verdadeira luta para ser um homem tá naquilo que eu falei no começo do podcast. Criar uma família, voltar a sua cabeça a Deus, entendeu? E administrar nas suas melhores habilidades o seu lar familiar. É isso, é o que te faz um homem, na minha opinião. É ser como Jesus, entendeu? É o máximo de masculinidade que a gente pode. Mas Jesus não era agressivo, Jesus não pegava todas as meninas. Cara, mas isso aí é uma visão errada de masculinidade, entendeu? A masculinidade de verdade é a capacidade de fazer, mas não fazer. Por exemplo, Jordan Peterson diz que não há virtude nenhuma naqueles que não são agressivos, mas também não podem ser agressivos. Por exemplo, um cara magricelo, ele não é agressivo muitas vezes porque ele não tem a capacidade de ser agressivo. Agora, a virtude está na pessoa que ela é forte e ela escolhe não ser agressiva, entendeu? Na pessoa que ela tem os instintos e ela escolhe não E é o que eles ensinam em artes marciais também. É o que eles ensinam em artes marciais, o quesito da defesa. Você defende, mas... Esse ensinamento de autonegação, né, que vem muito com o cristianismo, cara, isso pra mim é o máximo de masculinidade e de feminidade que pode ser alcançado. Legal. Vou fazer umas perguntas pra você comparativo. Você Vai lá. prefere a verdade ou o conforto? Não, verdade, 100%. E liberdade ou obediência? Obediência a Deus te traz total liberdade. É complicado. No contexto de Deus, obediência. Eu prefiro obedecer a Deus do que ser livre para fazer a minha... Você tem a liberdade verdadeira, né? Exatamente. Amor ou propósito? Como não amar o seu propósito? Se você tem um propósito é porque você ama algo, né? Eu acho que propósito. Fé ou lógica? Fé. É lógico ter fé. Lógico ter fé, né? Silêncio ou a voz? Para que eu escute a voz de Deus, eu preciso me fazer silêncio, entendeu? Muitas vezes. Às vezes o silêncio é muito mais gritante. Às vezes o silêncio é muito mais gritante. Às vezes nós pensamos e fazemos muito que nós acabamos não ficando em silêncio para escutar a voz de Deus. Agora olhando para aquela câmera lá, se você tivesse uma única oportunidade dessa vida, a última, que mensagem você deixaria para as pessoas da tua geração, da geração futura, Alfa, e da nossa geração, para que a gente termine aqui hoje o conflito das gerações, a gente possa, né, entender e possa ter uma esperança, né, de um futuro próximo. Uma única frase para o mundo inteiro seria lá no finalzinho de Eclesiastes, onde Salomão diz: temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de julgar todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a narrativa da minha vida e é o que eu acho que todos nós deveríamos seguir. Seja você de igreja ou não de igreja,
seja você mulher, homem, temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque no final do dia, quando você morrer, quando o Senhor Jesus voltar, é isso que vai valer a pena. Eclesiastes? É o final de Eclesiastes, eu acho que... Vou agora puxar o capítulo, eu não sabia, acho que Eclesiastes ou é 22 ou é 28, um negócio assim. Tá lá no final de Eclesiastes. Tá lá no final de É Eclesiastes. Eclesiastes inteiro. Tá em algum lugar aí. Brian, foi muito bom. Assim, como eu disse, foi muito bom te ouvir. E, assim, tô impressionado com Valeu, um mano. menino com a tua idade, com essa mentalidade que para nós, né, eu tenho certeza que pessoas que vão ver esse podcast vão ficar impressionados também. Amém. Porque, assim, infelizmente, né, é o assunto, né, da minha geração, né, o que vai ser com as gerações futuras, né? Porque eu venho de uma geração onde se construiu, né? E essa geração tá morrendo, essa geração tá indo embora, entendeu? Então você vê que tá ficando cada vez mais difícil você encontrar profissionais, né? Em todas as áreas. E a geração de vocês é muito dinâmica, é muito rápida, as coisas acontecem muito rápido para vocês. Tanto é que, né, a minha geração, que é chamada de geração X, você falou que é de 1959 até 79. São 20 anos. Hoje as gerações já tá aí 14, 15 anos, né? Já tá... Diferenciando. Uma geração hoje já tá... Antigamente era 20, agora já tá 15, 16, né? Acelerou. As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Então foi muito bom ter você aqui, muito prazer parabéns prazer meu, galera. Valeu por me ter aqui. Postura. Espero que as pessoas, né, gostem, entendam. Amém. Né? Isso aqui são opiniões e controvérsias, eu sei disso, mas a gente não está aqui para ofender ninguém, a gente está aqui para discutir, porque ainda achamos que temos o direito de expressão. Exato. Né? E que assim seja. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Falou, galera. Se inscreve, dá like no vídeo. É isso aí.